Olá! Hoje a gente está aqui para pensar nas relações entre pessoas e sociedade, ou seja, tentar pensar quanto do que a gente é vinculado às formas sociais que a gente vive, ou quanto do que a gente é isolado dessas formas sociais, de modo que a gente vai pensar no ser humano como indivíduo e ser social. E eu vou fazer aqui para você um apanhadão histórico, incluindo os conceitos de liberalismo, de socialismo, para depois terminar numa análise mais contemporânea de um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, que pensou no que ele chamou de indivíduo hipermoderno, aquele que tem um estilo de vida comum, um estilo de vida baseado em nada de extraordinário frente ao que está acontecendo, o indivíduo que faz um marketing de si mesmo, que tenta se autopromover, se destacar em relação aos outros, e uma busca constante por uma autoestética, uma imagem de si mesmo, fazendo uma projeção narcisista para o mundo dentro de uma grande tela global que pode ser formada pela mídia, pelas redes sociais e os meios que a gente tem para se comunicar. Mas antes de chegar lá, vamos ver alguns conceitos um pouco mais para trás na história. A começar por John Locke, aquele que se caracterizou por desenvolver uma teoria que guiou o liberalismo. Liberalismo que forma uma teoria política, uma teoria socioeconômica. Mas antes de mais nada, o Locke propôs esse termo liberalismo como oposição a algo que era bem tradicional, que era o direito divino. O direito divino instituía que toda relação de poder existia por causa de uma vontade de Deus. Então é todo aquele contexto histórico dentro do qual os reis falavam: Papai do céu apontou o dedo para mim e falou, eu sou o cara, e por isso eu vou mandar em tudo aqui. Já o liberalismo do Locke vai começar por pensar no tradicional estado de natureza, que nada mais é o estado que ele imagina que toda a humanidade tivesse antes da instituição de qualquer lei, antes da existência de qualquer tipo de estado. Então tirou o sistema legislativo, tirou o estado político tal como a gente conhece. O que vai sobrar? Esse vai ser o estado de natureza, que como de partida para o Locke vai conter a característica de que dentro dele todos os seres humanos são livres e iguais. E dentro dessa liberdade, dentro dessa igualdade, significa que todo mundo também tem um direito natural. Ou seja, um direito que pela natureza humana, seja qual for o estado político que a gente viva, seja até mesmo na inexistência total de leis, ele existe. E esses direitos que são naturais são três. São o direito à existência, aquele dentro do qual está o meu direito de ter a minha vida, o direito de dispor dos frutos do próprio trabalho, ou seja, aquilo que eu conquistar com a minha força, aquilo que eu transformar com a minha força, aquela terra que eu cultivar, aquele artefato que eu talhar, aquilo por direito é meu. Isso vai levar ao terceiro direito, que é o direito à propriedade privada. Tudo aquilo que é fruto do meu trabalho é meu por direito. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é o que Locke vai dizer, que a propriedade nunca pode ser absoluta. Ou seja, já que tudo que é minha propriedade eu conquisto pelo meu trabalho, eu não tenho força suficiente para conquistar o mundo inteiro, eu não tenho força suficiente para conquistar toda a natureza. Então esse trabalho está extremamente vinculado com as minhas capacidades naturais. Acaba aquele plano do Pink e o cérebro para quem assistiu o desenho de tentar conquistar o mundo. E essa visão do Locke de trabalho ela pode ser completamente alterada depois do surgimento das tecnologias industriais. Mas vamos voltar aos direitos naturais que eu tenho, você tem, qualquer ser humano que já existiu também tem. O X da questão é que no estado de natureza não há nada que proteja o direito natural. Então a gente pode estar vivendo por aí, tendo as nossas posses, mas a gente pode entrar em conflito por elas. E o que vai servir de júri para resolver esse conflito? Nesse momento, surge a necessidade de fundar um Estado, surge a necessidade de formar um corpo político que proteja os nossos direitos, que garanta os nossos direitos.
Então, eu vou me encontrar com você, eu e você vamos nos encontrar com vários outros membros da sociedade e por um consenso e por um acordo entre indivíduos que são livres, nasce a sociedade. Então, a sociedade nada mais é do que o encontro individual de liberdades e a proteção dessas liberdades. Então, o principal da sociedade é o indivíduo. Dá pra gente olhar essa teoria do Locke por duas perspectivas. Uma delas de que se a individualidade é tão importante, o indivíduo acaba formando um átomo social. Assim, os átomos podem ser vistos todos separados e acaba tendo uma dificuldade de interpretação da sociedade ou do Estado como a soma desses átomos, né? É difícil até mesmo o reconhecimento do próprio Estado e da própria sociedade por algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo é uma teoria que facilita a gente ver as pessoas como indivíduos únicos, a gente vê as pessoas como tendo personalidades próprias, as pessoas como tendo particularidades, não querendo apagar as particularidades dessas pessoas. Então, no fim das contas, a visão de sociedade do Locke é aquela que, pelo encontro dos interesses individuais e defesa dos interesses individuais, consiga gerar uma harmonia, consiga funcionar harmoniosamente. E aí eu deixo para você pensar, você acha que isso dá certo? Agora, saindo da relação entre liberalismo, individualismo e tudo mais, a gente vai para uma visão que pode ser chamada de mais coletivista, que aqui para nós vai ser representada por ninguém mais, ninguém menos do que pela dupla Marx-Engels. Claramente lembrados quando a gente fala de socialismo e comunismo. Vamos começar pela busca socialista. O que o socialismo busca que pode ser chamado de coletivista? Primeira coisa, a coletivização dos meios de produção. Então imagina todas as indústrias, imagina todos os lugares que a gente trabalha, imagina todos os lugares que produzem bens de consumo, alimentos, objetos que a gente tem nas nossas casas, até mesmo as moradias. O socialismo busca que todos esses lugares, todos esses meios de produção sejam coletivizados, ou seja, eles não devem ter um dono, uma dona exclusiva, eles devem ser de todo mundo. A Apple poderia ser minha, poderia ser sua, poderia ser do seu colega, da sua colega e de quem mais estivesse por aí. Outra coisa, então, consequência desta primeira coisa, que vem da busca socialista. O fim das classes sociais. Acabar com a escada social, acabar com a pirâmide social, que coloca uns lá em cima, bilionários, outros lá embaixo, miséria, sofrimento e tudo mais. Não, a intenção é acabar com isso daí. E acabar com as classes e socializar os meios de produção seria então acabar também com a propriedade privada, que o Locke defendeu como direito natural. Então aqui a propriedade privada não é um direito natural. E, mais do que isso, é algo a ser abolido. Então o princípio tudo é de todos se encaixa muito bem aqui. Quando tudo isso pudesse ser implantado perfeitamente, quando tudo isso pudesse ser levado a cabo, aí surgiria o comunismo, que depois da existência de um Estado, de um partido só, que representa todas as pessoas, chegaria no ápice, a abolição do Estado. Então, temos Locke defendendo o Estado como aquele que garante os direitos, e temos aqui a dupla Marx-Engels buscando o fim do Estado. Para entender a proposta socialista, é importante a gente se concentrar num termo que se chama materialismo histórico. O materialismo histórico vai colocar de um lado uma estrutura que é econômica, e do outro lado uma superestrutura que é ideológica. Dentro da estrutura econômica estão os modos de produção, os modos de sobrevivência, e dentro da superestrutura ideológica estão a moral, a nossa visão do que é certo e de errado, as religiões que existem, os sistemas políticos que são formados,
as estruturas jurídicas e legislativas que dão bases para a nossa vida, e também o nosso senso estético, ou seja, aquilo que a gente acha bonito, que a gente acha feio, os filmes que a gente gosta, as pinturas que a gente gosta ou deixa de gostar. E o que é importante dessa relação é que é impossível fazer uma leitura do individualismo no materialismo histórico, porque as condições materiais que todas as pessoas estão inseridas vão moldar o jeito que essas pessoas pensam e o jeito que essas pessoas agem. Então, a gente tem as religiões que a gente tem, como por exemplo o protestantismo, por causa do sistema econômico que a gente vive. A gente tem o nosso modo de ver filmes, os filmes que lançam por aí, por causa do nosso sistema de produção econômica. Então, o contexto é muito mais importante para definir o que cada um é. E assim, o sistema de produção que Marx e Engels estão analisando, eles vão formar uma separação entre burguesia e proletariado, sendo que não há uma relação harmônica não. A burguesia domina o proletariado. E o individualismo é uma ideologia que faz parte da superestrutura para legitimar a dominação burguesa, para legitimar o sistema econômico vigente. A ideia de fragmentação que vem pela individualidade, ela é necessária para esse sistema se manter. A noção de indivíduo separado da sociedade é nada mais, nada menos do que uma ideologia. Aqui é um exemplo que eu gosto para ilustrar essa ideia de estrutura, superestrutura, materialismo histórico e tal. Fui lá eu um dia ao cinema assistir Blade Runner 2049. Não achei lá grande coisa não, ainda mais que tem Ryan Gosling lá e eu tenho dificuldade para gostar do Ryan Gosling como ator principal. Mas teve uma cena muito interessante, e aqui é um spoiler se você quiser assistir, mas fazer o que, né? É um momento que o personagem principal do Ryan Gosling acha que ele é o herói do filme, ele acha que ele vai salvar toda a situação, mas de repente ele se encontra com uma legião de pessoas que olham pra ele e falam assim: cara, agora você percebeu que você não é o herói da história não, você era só uma peça do nosso tabuleiro desse jogo, você está inserido dentro dessa coletividade aqui. Não existe o seu indivíduo como salvador, mas existe esse grupo como causador de mudanças. E aí a cara que Ryan Gosling faz nesse momento é a cara perfeita que se espera de Ryan Gosling. Eu acho que ele tá nesse filme para justificar essa cena e uma outra que tem lá. Mas agora, de novo, vamos olhar para esse pensamento coletivista e vamos tentar fazer uma análise de duas perspectivas que podem surgir daí. Perspectiva número 1. Será que um sistema coletivista destrói as particularidades de cada um, os desejos individuais do meu ser como pessoa, em nome de um objetivo coletivo? Mas 2, será que essa visão coletivista também não alimenta a solidariedade entre membros de uma comunidade? Não alimenta a visão de comunidade em si? Eu deixo isso para você pensar aí. E agora a gente pode encerrar retomando o filósofo que eu citei lá na introdução, o Gilles Lipovetsky, com uma visão mais contemporânea dessa relação indivíduo-sociedade. Primeira premissa que o Gilles vai colocar. Eu gosto de pensar que é uma premissa de proporcionalidade. Assim. Quanto mais o Estado centra o poder em si mesmo, mais ele aumenta a distância que o indivíduo vê entre ele e o Estado. Quanto mais o Estado se concentra em si mesmo, eu como indivíduo também vou me isolar e vou me centrar em mim. Isso vai gerar uma crise de representação. Será que você conhece o que é uma crise de representação? Será? Muitas pessoas não se sentem representadas pela classe política do seu país. Essa crise de representação vai gerar uma fração entre a população e a política institucionalizada. As pessoas vão começar a sentir que elas não pertencem a essa sociedade. As pessoas vão começar a sentir que elas não têm valores em comuns, que não existem pensamentos em comum que sejam capazes de uni-las, de dar uma coesão social a elas.
Dentro desse contexto, qual será que é o valor em comum que pode surgir para as pessoas que não vai gerar conflito com uma visão individualista? O consumismo. Porque eu posso ser consumista, você pode ser consumista, a sociedade inteira pode ser consumista e no fim das contas, sob as bases do mesmo valor, a gente está pensando em nós mesmos. Eu estou pensando em mim, você está pensando em você, o outro está pensando no outro. O consumismo permite isso, e mais do que permite, é meio que a base do consumismo. O consumismo vai pensar em que necessidades individuais você cria, em como você vai satisfazer essas necessidades individuais. E quando eu digo necessidades, não são só necessidades básicas de alimentação e tal, é a necessidade de qual vestimenta eu acho que eu preciso, de que mansão eu quero morar. E aí ainda tem outra máxima do consumismo que é: ao ter os seus desejos e criar as suas necessidades, você também está criando uma personalidade. Você está seguindo a máxima, seja você mesmo. E o que vai contribuir para essa visão de que a gente pode construir várias personalidades por meio do consumo é a busca incessante por tentar inventar novas opções de consumo, por tentar ampliar o mercado de consumo. Porque assim se criam mais desejos, e mais desejos que podem ser individualizados. Então, se eu quero ter a minha própria personalidade, às vezes eu não quero fazer parte de um coletivo. Eu quero me destacar em relação à noção de coletivo que eu tenho. E além disso, existe outra característica da nossa sociedade dentro dessa teoria que vai deixar clara a falta de noção do Estado como um lugar coletivo, que é a tendência que as pessoas têm de levar aquilo que é individual para o espaço público. Então, ao invés de eu fazer esse vídeo para tentar mostrar para vocês ideias, para tentar dar acesso a teorias filosóficas que são, de certa forma, coletivas, uma cultura de pensamento que já existiu e existe por aí, eu fizesse esse vídeo para expor coisas da minha vida pessoal. Então eu começasse a contar para vocês do meu irmão, eu começasse a contar pra vocês, é que minha mãe não sei o que. Eu chegasse aqui pra desabafar com vocês sobre a pessoa que eu gosto, sobre relacionamentos. E eu comece a dar detalhes que são puramente das minhas vivências, tornando eles de conhecimento coletivo. Tem gente com dificuldade de reconhecimento do que é intimidade. Isso que você falou do Gil Lipovetsky, Bruno, acontece com todo mundo? Não. Ele vai dizer que é uma generalização, ele vai dizer que é uma tendência da sociedade pelo que a gente pode observar, mas não é necessariamente uma regra exclusiva. Então, falamos aqui de liberalismo, falamos aqui de socialismo e falamos aqui do que pode ser chamado dessa última teoria de indivíduo hipermoderno. E eu espero que isso tenha agregado alguma coisa na sua vida. Até mais!